Olá, aqui é Thelma Queiroz, mais um caos da minha vida real aqui com você. E eu vou te contar uma história minha, vê se de repente, pode ser, ressoa aí com você. Será que você não tá ficando ocupada demais para sentir as coisas, as suas dores, as suas emoções? Vou te contar minha história. Durante muito tempo, eu vivia procurando coisas para fazer. Eu vivia querendo preencher o meu tempo com tarefas e mais tarefas para não sentir as minhas dores. Eu não sei, eu acho que ninguém faz isso, eu acho que só eu que estava fazendo isso na vida, não é mesmo? Pois bem, eu sempre estava procurando mais uma gaveta para arrumar, mais uma faxina para fazer dentro de casa. E se eu ficasse parada por muito tempo, eu já pensava, acho que eu vou limpar a geladeira. Eu não suportava tempo ocioso. Por quê? Quando chegava a noite, eu tomava meu banho, deitava na minha cama e eu apagava. Olha que maneira excelente de você não se conectar com as suas emoções. Agora vem comigo. Se de repente a gente começa a viver nos excessos, excesso de treino, excesso de tarefas, excesso de afazeres e afazeres e afazeres, quando você vai ter tempo para sentir aquilo que está latejando na sua alma? Ou será que só aconteceu comigo? Ah, bom. Evitando as coisas, evitando sentir, né, coisas, né, não era algo palpável, mas evitando sentir as minhas dores, parecia que eu tava me autodesprezando, me autodiminuindo. De alguma forma, inconscientemente, eu dizia para mim mesma que as minhas dores não eram importantes. Que importante eram as dores dos outros. Resolver o problema dos outros. O meu problema? Não, eu me viro sozinha. Só que em vez de resolver, eu ia fazendo coisas e coisas, e quando eu comecei a fazer isso, parecia que eu tinha jogado um fermento nas minhas dores e elas começavam a crescer. E aí, querida, você está no caminho certo. Sabe para quê? Para adoecer. Adoecer mentalmente, fisicamente e pior, adoecer espiritualmente. Por que pior espiritualmente? Porque você perde a conexão, meu bem. Você perde a conexão, a conexão com algo maior que você mesma. Muitas vezes nós, nesse mundo atarefado que a gente inventa, você até está sentindo uma dor, você até está sentindo aquela angústia dentro de você. E aí quando uma amiga te liga e te pergunta, e aí, como é que você tá? O que que você diz? Tô bem. Você não quer incomodar. Já reparou nisso? Você não quer incomodar, mas por que você não quer incomodar? Por que dentro de uma amizade de verdade, eu tô falando daquela amiga mesmo, tá? Não tô falando da coleguinha do trabalho da academia, não. Tô falando daquela amiga de verdade. Por que você não quer incomodar? Que amizade é essa que não pode ter incômodo? Que amizade é essa que você não pode abrir seu coração e dizer assim, eu estou me sentindo uma droga, eu estou me sentindo péssima, eu tenho chorado todos os dias. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu precisei ter uma conversa com o meu ex-namorado, esse do pé na bunda. E eu tava muito nervosa, porque eu estou evitando ter contato com ele o máximo que eu posso. Por quê? Porque não é fácil pra mim, porque eu tenho muitos sentimentos por ele ainda. O fato foi que eu tive aquela conversa com ele, eu
eu fui assim de peito aberto. Eu falei assim, eu vou dizer tudo que eu preciso dizer para resolver o que precisa ser resolvido. Eu acabei dizendo muito mais coisas, eu acabei fazendo um desabafo, eu chorei loucamente no telefone. O que aconteceu? E aí eu me levantei do sofá e eu fui fazer as minhas tarefas domésticas aqui em casa. No dia seguinte, eu acordei, eu tenho rinite e eu sempre tenho um papel higiênico do lado da cama porque às vezes o nariz começa a escorrer muito. E eu senti meu nariz escorrendo de madrugada, peguei o papel, limpei e joguei lá. Quando eu vi era sangue de manhã. Nunca sangrei nariz, minha irmã. Você tem noção do que foi aquilo pro meu corpo? Aquela conversa, aquela dor, aquela coisa rasgando dentro de mim? E aí eu vi, eu falei, meu Deus, meu nariz sangrou, nossa, que estranho. Aí, primeiro eu pensei, nossa, será que eu tô com um problema de sinusite grave? Será que eu tive uma pressão alta que o meu nariz sangrou? Gente, aqui comigo, a gente adora se enganar, né? A gente adora fingir que não é o que é. Então, eu deixei passar, vida que segue, mal, e choruminguei o dia inteiro, fiquei mal. Eu demorei uns 3 dias para ficar bem daquela conversa. Na manhã seguinte, a maneira que o meu corpo encontrou de sinalizar o quanto aquilo precisava ter saído, na hora que eu me sentei na cama, o meu nariz começou a sangrar de novo. Não foi aquele sangramento, ai, horrores, um rio de sangue, uma menstruação. Não foi. Mas sangrou de escorrer bastante, tive que limpar, segurar com coisa, mas foi coisa assim muito rápida, não demorou 1 minuto. E eu entendi que tinha sido... Ai, o Zion passou aqui. Eu bloqueei o caminho dele. Pronto, passou e agora? Você quer passar de volta? Eu não... Ai, pronto, aqui ó, que a minha mão existe pra fazer cafuné nele. Então, eu fui entender aquilo que o meu corpo tava sentindo. E aí, gente, eu me volto pra espiritualidade, eu fui fazer minhas práticas de oração, de meditação, pra olhar para aquilo, pra deixar aquele sentimento sair e não virar uma coisa ruim dentro de mim, pior, no meu corpo. Vocês sabem disso. No fundo, a nossa alma sabe que, se não todas, mas a grande maioria dessas doenças são a somatória das nossas emoções que a gente reprime. E eu falei, eu não vou adoecer, eu não vou pedir desculpa, porque antes tiveram vezes em que eu pedia desculpa porque eu tava chorando. Sabe? Porque as pessoas não sabem o que fazer com a dor alheia. As pessoas acreditam que precisam fazer alguma coisa, quando na verdade elas só precisam estar ali. Elas só precisam mostrar um pouco de compaixão. Só precisa segurar sua mão. E graças a Deus eu tenho 2 boas amigas que são assim. Eu tenho isso com as minhas filhas. Eu sinto um privilégio muito grande por tê-las e porque nós temos esse nível de amizade e de intimidade. Às vezes é só ficar do lado, segurar a mão. Se você de repente tem uma amiga que está passando por um momento difícil, só segure a mão dela. Dê um copinho de água, dê uma canequinha de chá. Só fique, só esteja ali ao lado. Porque realmente tem momentos que não tem o que dizer. Você vai dizer o que para uma pessoa que perdeu alguém, num luto? Uma pessoa que faleceu? Você não tem o que falar, não é verdade? Mas a questão aqui é, e quando você é a pessoa que está sentindo dor? Quem é que segura a sua mão? Se na grande maioria das vezes você está sozinha, como eu,
Busque espiritualidade. A mão mais amorosa, a mão que não julga, é a mão do divino. Então é nesse lugar que você se fortalece espiritualmente, você vai se fortalecer mentalmente, você vai trabalhar essas emoções, você vai ter cura dessas emoções, desde que você não as ignore. Desde que você não esteja tentando abafar essas emoções com drogas, com álcool, com balada, com a noite, com encontros casuais. Não que isso seja errado, mas se você está usando isso como uma ferramenta para não sentir. Se você passou por isso, me conta. O que você fez para sobreviver, para passar dessa fase? Se você está passando por isso, eu vou te contar o que eu fiz. E talvez dê certo para você ou não, mas o importante é que você busque uma forma, a sua forma de curar as suas emoções. Não é fácil, não é gostosinho não, mas é melhor um período de dor, de tratamento, do que uma vida de tristeza. Uma coisa que eu encontrei, como eu sempre digo, no Oráculo da Humanidade, o YouTube, eu achei a oração original do Ho'oponopono. É uma oração havaiana, ancestral, ela é muito antiga. E simplesmente você faz essa oração. Então, eu tenho como prática, eu gosto de me sentar no chão. Eu me sento no chão, de pernas cruzadas, ou de joelho, como for mais confortável para mim ali no dia, né? Eu respiro profundamente 3 vezes, com calma, devagar. E aí eu pego essa oração, e muitas vezes eu colocava o vídeo. Tem no YouTube, tá? É muito bonita a voz da moça, é muito gostosa de ouvir. E ela falava e eu repetia, ela falava e eu repetia. De manhã e à noite eu fazia isso, gente. Quando o negócio tá muito crônico, acho que vale a pena você fazer de manhã e à noite. E aí, com o passar do tempo, eu escrevi essa oração. Tanto é que eu tenho um caderno de orações, onde tem a oração do Ho'oponopono, tem a oração da chama violeta e tem mais algumas outras orações que eu não lembro agora. E aí eu fazia a oração do Ho'oponopono. E de alguma forma aquilo vai te conectando com a divindade. E você vai tendo insights e você começa a trilhar um caminho de cura. Não é da noite pro dia. Aqui não tem fórmula e nem receita mágica. Aqui é prática de verdade. Porque essa é a vida real. É a gente praticar de verdade as coisas. Não é aquelas coisas que a gente vê na internet, né? A mulherada perfeita, que tem 15 filhos, barriga chapada, o peito lá em cima. Ela leva na escola, ela busca, o cabelo dela tá sempre arrumado. Ela faz o almoço parecendo um comercial, sabe? De panela, aquela coisa perfeita. Ela lava a louça, as crianças não se sujam, não tem remela no nariz, é uma coisa impressionante. Essa utopia que eles colocam e a gente vai comprando aquilo como verdade, fala assim, pô, mas minha vida não tá assim, minha bunda não tá assim, minha barriga não tá assim, meu cabelo não tá assim, minhas crianças tá como? Com piolho, com o nariz escorrendo, com o joelho ralado. Vida real. Então, é na prática, é na vivência, é de você olhar mesmo para a dor e desejar a cura. Uma outra coisa que eu fiz muito simples, que me ajudou a aliviar aquela sobrecarga mental de pensamentos e tarefas,
Olha, é uma coisa assim, pra mim foi muito poderoso, porque eu peguei um caderninho velho que eu tinha em casa e eu comecei a colocar assim, segunda-feira, eu colocava o dia e o mês, 7 horas, tal coisa, 7h15, tal coisa, 8 horas, e aí eu colocava pra cada horário do dia, eu colocava uma coisa, gente, sem brincadeira, ficava assim, tipo, uns 15, 20 itens. 15 a 20 itens de coisas pra fazer. Eu colocava passear com o cachorro, ir na academia, eu colocava tudo, tá? E mais os trabalhos domésticos, mais atender minhas clientes de costura. Quando eu olhava para aquilo à noite e eu ia ticar tudo que eu tinha feito ou não, e as coisas que eu não fazia, você acha que eu ficava feliz por tudo que eu fazia? Não. Eu ficava me sentindo péssima pelas coisas que eu tinha deixado de fazer. Eu demorei muito tempo para entender que eu estava colocando mais coisas no meu dia do que eu era capaz de dar conta, do que eu era capaz de realmente de fazer, de executar tudo aquilo bem feito. Pois é. Então, à medida que eu fui fazendo a oração, eu pude desacelerar a minha mente. Um movimento espiritual desacelerando o meu mental. E quando o meu mental desacelerou e eu pude ter calma, eu consegui equilibrar e colocar tarefas que eram assim, que eram possíveis, que eram viáveis de ser feitas no papel todo dia. E eu observei uma outra coisa, eu não tinha tempo de descanso, não tinha pausa, nada, era tarefa. Então hoje eu faço as minhas práticas espirituais, eu faço toda a programação da minha semana. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque você não fica ali pensando, ai meu Deus, hoje eu tenho consulta, hoje eu tenho que trabalhar um roteiro, eu tenho que ler meia hora, eu tenho que dar comida do cachorro, hoje é dia de lavar roupa, eu tenho que limpar o quintal. Você só olha no papel. Você não precisa ficar ali usando e queimando a sua energia mental com isso, porque você já fez um download pro papel. Alivia demais a cabeça. Pra mim, foi assim uma coisa que agora faz parte da minha rotina, pôr tudo no papel. Então, especialmente hoje, eu tenho uma consulta médica. Ontem à noite, eu já acrescentei lá na minha rotina que eu tinha uma consulta hoje. E detalhe, eu falei que eu tô lendo o livro Milagre da Manhã, e eu tenho acordado, gente, 5 horas da manhã. Tem sido uma bênção. Porque quando dá, tipo, sei lá, 8, 9 horas da manhã, eu já fiz todas as minhas práticas pessoais. Ou seja, eu já fiz as minhas práticas espirituais. Eu já fiz os meus exercícios. Eu já fiz os meus estudos de leitura, de videoaula, de revisão de roteiro ou criação de conteúdo. Então, já fiz tudo isso e tomei café da manhã. Depois que eu faço toda essa parte, aí eu vou para as minhas tarefas domésticas. E aí eu tenho o dia que eu vou... hoje é o dia que eu vou limpar todo o chão. Né? Porque, enfim, com o Zion aqui tem muito pelo pela casa, tem que sempre estar dando uma limpada no chão mesmo. E aí o dia que eu vou, de repente, fazer arroz para congelar, eu tenho as minhas misturas, tudo congelado. Enfim, o dia rende. Só que é um detalhe importante. Graças a Deus, a minha rotina hoje me permite que eu pare às 8 horas da noite aqui em casa, a não ser que eu tenha um atendimento de alguma cliente depois das 8 da noite. Eu tenho algumas, é raro, mas eu tenho. Então, quando dá 8 horas,
eu guardo todas as minhas coisas aqui, os meus materiais, porque assim, se eu não estiver fazendo tarefa em casa, eu tô estudando. E pra mim tem sido um grande prazer. Aí eu faço o quê? Eu vou tomar um banho. Minto, quando dá 6 horas, e aí eu comecei a fazer agora só 3 refeições no dia. Eu não tô mais comendo pãozinho durante a semana, que eu amo. E aí eu como pãozinho só final de semana. Eu como um pãozinho no sábado e um pãozinho no domingo. E cerveja também, eu só tomo no sábado e no domingo, ou no sábado ou no domingo. Porém, eu achei uma cerveja sem álcool que é, ó, maravilhosa, da Stella Artois. E tem a da Heineken também, que eu vou experimentar no próximo final de semana. E aí, fazendo isso, eu posso... eu janto cedo, né? Eu faço ali... geralmente eu como uma proteína, vegetais. Às vezes eu como um carboidrato. E tem dias que eu não sei porquê, não como nada. Então eu como uma banana, vou tomar um banho e vou pra cama. E aí eu fico lendo na cama. 10 horas, meu bem, eu já tô, ó, dormindo. Então tem sido muito bom porque tem esse negócio de acordar às 5 horas da manhã, tem sido muito benéfico pro meu dia a dia, pra minha rotina, porque eu tenho dormido com mais qualidade, porque quando eu vou dormir eu tô com sono. Eu só preciso ficar esperta, porque depois do almoço, minha irmã, depois do almoço, eu fico assim, ó. Se eu sentar aqui no sofá, eu dou uma cochilada. E aí eu tenho impressão assim, que se eu dormir no sofá, vai prejudicar o meu sono da noite. Então aí eu levanto e vou fazer alguma coisa. E a minha rotina tem sido essa. E isso tem me ajudado muito. E não negar as minhas emoções, não ficar abafando as minhas emoções, mascarando as minhas emoções. Eu sinto. Aí eu vou fazer as minhas orações, eu vou fazer as minhas práticas espirituais, que isso me ajuda e me fortalece muito. Então, minha querida, sinta, pare de ficar se ocupando para não sentir que isso aí é o caminho para ficar doente. Acolhe aquilo que te dói. Olha para aquilo que te dói. Se você tem uma pessoa de confiança e se você precisa de alguém do teu lado, então chame aquela boa amiga e diga para ela: eu não quero que você fale nada, eu só quero que você me escute. Eu quero que você segure a minha mão enquanto eu choro. Se conecte, busque a sua espiritualidade. Do jeito que for, do jeito que fizer sentido para você, só vai. E aí você tá no caminho certo para andar de uma maneira muito mais leve. Então, se precisar, chore, mas continue.